Vamos lá. Olá, amigos da Terra da Rainha, satisfação estar falando com vocês. Aqui, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Queria me fazer presente, tá? Infelizmente, por circunstâncias alheias à minha vontade, estou gravando esse vídeo, mas queria estar aí com vocês. Tenho muita energia para viajar pelo mundo inteiro. Às vezes, minha esposa não gosta muito que a gente dentro de casa lá para cuidar das crianças também, para viver junto com a nossa família. Mas ela entende o momento que a gente está vivendo, né? A minha ausência ela se dá muito por conta da eleição americana, o governo Trump se formando e a gente tendo que aproveitar esse momento ainda de transição de governo norte-americano, porque depois fica mais complicado para você ter acesso a determinadas pessoas quando começa uma nova presidência. Então, eu peço desculpa a vocês, espero que o meu colega, o Andrew Rosendale, não fique chateado comigo, queria visitar o Congresso, o Parlamento Britânico, para estar junto com ele ali, para ter essa aula de história, né, a primeira Constituição do mundo, ali do século XIII, mas vai ter que esperar um pouquinho, ficar para a próxima oportunidade. Mando um abraço para o Rodrigo do Viver em Londres, para a Jamília, para todo mundo da comunidade brasileira, para o Ale, o Kuntz, né, pessoa também muito agradável de estar junto. E Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade para em breve retornar e estar aí com vocês. Falando aqui um pouquinho sobre liberdade, né? Estou vindo agora dos Estados Unidos, cheguei no Brasil hoje, estou gravando esse vídeo. A gente fica muito feliz aí, está sendo gestado um pacote de censura pelo lado do novo presidente Donald Trump. Ele que também já declarou guerra ao Deep State, aqueles burocratas que não seguem as ordens do legitimamente eleito presidente da República. É gente do terceiro, quarto, quinto escalão que fica sabotando o governo. Ele já falou que vai demitir todas aquelas pessoas que se dedicavam a perseguir cidadãos inocentes, sejam eles nacionais americanos ou mesmo estrangeiros. E nessa pegada toda, nada me impede de imaginar que possa ser incorporado à sua plataforma de governo um projeto de lei da deputada Maria Elvira Salazar, que já foi aprovado dentro da Câmara de Constituição e Justiça, da Comissão de Justiça dos Estados Unidos, né, presidida pelo trumpista Jim Jordan, e está pronto para ser votado em plenário. E esse projeto dela fala o quê? Diz basicamente que a autoridade estrangeira que não respeitar a primeira emenda da Constituição americana, leia-se principalmente a liberdade de expressão, essa pessoa não vai poder adentrar dentro do solo dos Estados Unidos, ou seja, vai perder o seu visto. E isso daí se enquadra basicamente naquele caso da disputa do Elon Musk contra o Alexandre de Moraes. É o que eu estava dizendo lá atrás. Um governo Trump não vai olhar para um caso desse como ser uma disputa, um conflito entre dois indivíduos, mas sim entre uma questão governamental, onde o governo do Brasil tem dado suporte para mandar para fora do Brasil uma empresa americana que tem seguido a lei, não só americana, como também a brasileira. O Elon Musk começou a comprar essa briga toda, depois que o Alexandre de Moraes mandou censurar perfis sem dar a devida justificação. O que está lá dentro do relatório de cerca de 500 páginas da Comissão de Justiça dos Estados Unidos são as trocas de e-mail do Twitter, né, quando o Elon Musk comprou. O Elon Musk comprou o Twitter entre o primeiro e segundo turno da eleição brasileira. E os e-mails trocados com autoridades do Tribunal Superior Eleitoral e da Suprema Corte Brasileira dão conta de que Alexandre de Moraes solicitava, ordenava, melhor dizendo, mandava o Twitter censurar perfis, quase todos eles, à exceção do PCO e do Monark, mas quase todos eles identificados como conservadores, mas tomando cuidado de que os bloqueados não soubessem que essas ordens partiram do Alexandre de Moraes. Então, quando os cerca de 100 perfis que foram censurados, Luciano Hang, Nicolas Ferreira, vários outros, Revista Oeste, Jovem Pan, quando o perfil no Twitter era censurado durante a eleição brasileira em 2022, a pessoa pegava o celular e estava lá. Você violou as políticas do Twitter, por isso você foi bloqueado. E você nem sabia qual tweet, qual postagem deu margem para aquela medida. Então você não tinha nem como recorrer. Hoje a gente está sabendo que essas ordens vieram do Alexandre de Moraes, conforme está no relatório lá da Comissão de Justiça do Congresso norte-americano. Esse caso vai continuar seguindo adiante, porque os Estados Unidos, os americanos, têm a preocupação de que esse vírus não chegue por lá.
A gente sabe que a maioria do Supremo Tribunal Federal americano é dominado por conservadores. São juízes, ministros que foram indicados por presidentes do Partido Republicano, que é a direita lá nos Estados Unidos. No entanto, nada impede que esse vírus do judiciário brasileiro chegue às Supremas Cortes estaduais, que nos Estados Unidos, como vocês sabem, o Estado, muitas das vezes, ele tem mais poder do que a federação, do que a União. Então o americano, preocupado com isso, tem colocado luz nesse caso, que envolve simplesmente a pessoa mais rica do mundo, que é o Elon Musk, que acabou de ser convidado por Donald Trump para fazer parte do governo dele. Outra pessoa com uma expectativa grande de também ser convidado é o Jason Miller, que foi preso em 2021 durante 3-4 horas no aeroporto de Brasília, após dar um discurso no CPEC. Ele que é CEO da rede Getter, e naquele momento, em 2021, o Trump tinha sido expulso do Twitter, né? Não era propriedade ainda do Elon Musk, e os conservadores, o pessoal mais à direita, estava saindo e migrando muito para o Parler e para o Getter. Como diz o Miller, é CEO do Getter, ele veio para o Brasil para dar um discurso no CPEC, que a gente organiza, o maior encontro de conservadores da América Latina, e quando estava indo embora, a Polícia Federal agarrou ele em Brasília. Queria que ele assinasse uns papéis em português, ele não sabe português, chamaram uma pessoa ali da companhia aérea na hora para traduzir, e ele, sem saber se era acusado, réu, investigado, testemunha, acabou que não assinou papel nenhum, retornou para os Estados Unidos e deu muitas entrevistas lá criticando essa conduta do judiciário brasileiro. Vocês vão lembrar, europeu, jornalista português, Sérgio Tavares, vindo para o Brasil para cobrir as maiores manifestações de rua desse ano, em favor de Jair Bolsonaro, lá em fevereiro, foi parado também na Polícia Federal e perguntado as suas opiniões sobre pandemia, vacina, críticas à Suprema Corte Brasileira, quando na verdade ele é um jornalista, faz parte do ofício dele emitir opiniões, comentários sobre os mais diversos assuntos. Então o Brasil tem uma democracia que está cambaleando, no meu entendimento nem democracia mais é, existem presos políticos, existem pessoas exiladas, não existe a plena liberdade de expressão, e a história nos mostra que cedo ou tarde esses regimes ditatoriais, eles caem. Cedo ou tarde as coisas acabam mudando. A cortina de ferro durou, 60 anos, mas caiu uma hora. Uma hora vai cair também essa ditadura brasileira. É que às vezes é complicado a gente imaginar como isso vai ocorrer, mas ocorre. Porque o ditador, o que precede a derrocada, é a arrogância dele de achar que ele é Deus e pode fazer o que ele bem entender, ao arrepio da lei, ao arrepio da Constituição. Isso aconteceu com Alexandre de Moraes quando ele começa a prender o Jason Miller, quando ele entra no embate com Elon Musk. Então isso tudo tendo, o suporte do governo Lula por trás, sempre postando e declarando, tá a favor disso daí mesmo. E agora eles têm um adversário à altura, que é simplesmente a maior potência econômica do mundo, a maior potência bélica do mundo. Os Estados Unidos é o único país da face do planeta Terra que em menos de 24 horas consegue abrir 2 flancos de guerra em qualquer local do globo. Não estou falando que os Estados Unidos vai invadir o Brasil ou fazer uma ação militar, não é isso. Mas a gente pode imaginar o começo, Eu acho que não vai parar por aí, eu acho muito provável, mas vai ter mais ações. Mas a gente consegue imaginar, por exemplo, o cancelamento de visto de autoridades brasileiras que se dedicam a censurar norte-americanos, que se dedicam a congelar contas bancárias de empresas norte-americanas, não por que estejam cometendo crime, mas porque estejam no embate contra a censura. Vocês valem lembrar, o Alexandre de Moraes chegou a congelar ativos da Starlink, que não tinha nada a ver com a discussão de censura sobre o Twitter e o TSE. Então isso tudo vai ter repercussão. Eu falei lá atrás, olha, se o Trump for eleito, ele não vai olhar isso como um conflito entre 2 indivíduos, como sendo Elon Musk contra Alexandre de Moraes. Ele vai olhar com os olhos governamentais, de um país expulsando uma empresa americana, esculachando uma empresa americana que tem seguido as leis brasileiras e norte-americanas. Isso daí não vai ficar assim. Não é do perfil do Trump, que é um businessman, que é um empresário, permitir que esse tipo de coisa aconteça. Muito pelo contrário, ele deve até se colocar no lugar do Elon Musk e imaginar, imagina só, ele com o empreendimento imobiliário, uma Trump Tower no Brasil, e uma autoridade brasileira, sem mais nem menos, chutando ele para fora do país, congelando seus ativos. É óbvio que isso não vai ficar assim. Então, em algum momento, isso vai ser tratado pela administração Trump,
eu acho que um pacote de censura que está sendo gestado vai atingir em cheio o Brasil. Não haverá mais financiamento, como por exemplo a Embaixada Americana, que deu R$170 mil para o Felipe Neto no último ano, para combater crime de ódio e fake news, quando na verdade a gente sabe que ele só é a favor de censura, apoia os Sleep Giants e tudo aquilo que vocês já conhecem sobre essa figura chamada Felipe Neto. O financiamento vai acabar. O apoio de ONGs, da USAID e vários outros instrumentos do governo norte-americano e de ONGs norte-americanas, isso também tende a acabar e ser reduzido. Então o Trump ele vai acabar com tudo isso. E vai ter impacto no Brasil. Se você não tiver mais uma colaboração da Meta com o TSE para moderação de conteúdo numa eleição, isso é um golpe no sistema de censura brasileiro. E assim por diante. Então vamos ver, porque o Trump realmente está com muito gás, ele vai levantar a bandeira de resgate das liberdades, e isso converge com o Fórum Anglo-Brasileiro da Liberdade. Certamente aí, na próxima oportunidade, a gente vai estar juntos para bater esse papo presencial, e muita coisa até lá vai ter acontecido, né? Orem pela vida do Trump, orem pela vida do Elon Musk, orem pela vida do Jair Bolsonaro. Está sendo criada a atmosfera para que seja revertida a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, cada vez mais factível que ele venha concorrer em 2026, tá? Até porque o mais improvável já ocorreu, né? Tiraram uma pessoa condenada por corrupção e lavagem de capitais, que é o caso do Lula, sítio de Atibaia, triplex, etc. Tiraram ele da cadeia, tornaram elegível e deram aquele empurrãozinho durante a eleição. E aqui eu não estou nem falando da questão das urnas eletrônicas, eu estou falando das decisões judiciais que não permitiram, por exemplo, Bolsonaro de veicular na sua propaganda eleitoral o discurso que ele fez na Embaixada da Inglaterra, o discurso que ele fez na abertura da ONU. Ele foi o primeiro presidente que sequer poderia abrir uma transmissão ao vivo a partir da sua casa, utilizando o seu celular. E hoje está inelegível, basicamente porque se encontrou com embaixadores e criticou o processo eleitoral brasileiro, e porque ele fez um discurso num carro de som no 7 de setembro. Falaram que foi abuso de poder político, veja só, né? E quem tornou ele inelegível em boa parte desses projetos, desses processos, foi ninguém menos do que o juiz eleitoral, o Benedito Gonçalves, aquele que, quando da posse do Lula, dá 2 tapinhas para Alexandre de Moraes, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, e fala para ele, né, missão dada é missão cumprida. Se tivéssemos uma imprensa livre, talvez até perguntássemos para ele, né? O que você quis dizer com aquela frase ao pé do ouvido de Alexandre de Moraes? Então, as cenas dos próximos capítulos trazem muita esperança, gente. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir resgatar também a liberdade no nosso Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Uma salva de palmas aí para o nosso futuro senador, que está presidente, né, do Brasil, Eduardo Bolsonaro. Um abraço aí para ele.